Todos nós conhecemos as canções dos heróis, as crônicas de coragem, as histórias dos vitoriosos, mas raramente a gente se pergunta como era a guerra vista da Torre de Barad-dûr, o que passava na cabeça de Sauron. E hoje eu vou tentar trazer isso aqui pro canal. Vamos tentar entrar na mente de Sauron e contar a história da Guerra do Anel através da perspectiva dele. Vamos seguir os planos dele, entender a lógica e testemunhar do ponto mais perto possível o erro que selou o destino dele. Esta é a história de um plano milenar, de uma certeza inabalável e de uma queda causada não pelo exército inimigo, mas por um erro interno, em compreender a natureza de seus inimigos. Então, se prepara para ver a saga mais famosa e épica da fantasia através do olho de Sauron. E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael e você tá no Mansão Nerd, o nosso canal favorito de Senhor dos Anéis e fantasia. Só antes do vídeo começar, por favor, deixa um comentário aqui embaixo, pode ser qualquer coisa, porque isso me ajuda demais. Se quiser comentar um ponto, um rostinho, isso já tá maravilhoso. Agora, se quiser seguir a tradição do canal, comenta uma receita que você acha que tem a ver com o vídeo. Talvez alguma receitinha que o povo de Mordor comeria? Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. No ano de 3018 da Terceira Era, do alto da fortaleza reconstruída, Sauron viu o mundo maduro, pronto para colher. A vitória dele não era só uma possibilidade, era um resultado lógico, resultado de milênios de um planejamento estratégico e paciente. Seus inimigos eram apenas um reflexo de um passado glorioso, que foram enfraquecidos pelo tempo e pelo medo. Os elfos, que eram seus adversários mais antigos, estavam sumindo, e os seus portos cheios eram um símbolo dessa rendição, uma fuga constante para as terras imortais. E os que restavam, como Elrond ou a Galadriel, se agarravam a refúgios isolados. Eles eram como guardiões de uma era que terminava. Eram ícones que seriam derrubados, não uma ameaça real. Os anões, divididos e isolados, ainda se recuperavam da perda de Moria e se mantinham indiferentes à guerra que crescia no oeste. E os homens, que outrora foram orgulhosa linhagem de Lúminor, estavam fracos. O Reino do Norte, Arnor, estava em ruínas há mais de 1000 anos, um trabalho primoroso de seu mais leal servo, o Rei Bruxo, de Angmar. A linhagem de Isildur foi reduzida a uma lenda, seus herdeiros meros andarilhos, e no sul, o grande reino de Gondor apodrecia por dentro. O regente de Gondor, Denethor, era quase como uma marionete nas mãos do Sauron. Ao longo dos anos, através da Palantir, Sauron envenenou a mente dele, com visões escolhidas a dedo, mostrando para ele o poder de Mordor e como era inútil resistir. O poder do Sauron era gigante, e os seus exércitos só cresciam. Alianças com homens do leste e do sul estavam firmadas, e para coroar a vantagem dele, ele possuía um aliado corrompido entre os seus inimigos, Saruman o Branco. O Senhor Sombrio não dominou ele pela força, mas pela sedução, usando o orgulho de Saruman e seu desejo por ordem como uma das armas, também através da Pedra de Arcfang. Saruman se via como um aliado, um jogador de igual para igual, mas na verdade era apenas uma peça e uma das mais poderosas que o Sauron tinha no tabuleiro. Só havia uma fraqueza em seu plano perfeito, uma peça faltando, ou um anel, e sem ele, o seu poder não estava completo. E é então que Sauron consegue uma pista. Seus orcs capturaram uma criatura patética, o Gollum, que bisbilhotava as fronteiras dele. Depois de uma tortura, ele gritou 2 palavras, que até então não tinham sentido nenhum: condado e bolseiro, nomes insignificantes de um povo sobre o qual o Sauron não fazia nem ideia. Porém, a informação mais importante estava ali: o anel foi encontrado, e o verdadeiro jogo, o jogo final pelo destino da Terra-média, estava prestes a começar. Com a confirmação de que o anel estava ativo no mundo, Sauron deu seu primeiro grande passo. Ele libertou o Gollum. Foi um ato genial e calculista, confirmado pelo próprio Tolkien nos Contos Inacabados. Sauron entendeu que a obsessão do Sméagol era uma das coisas mais fortes que existiam. Então, com ele solto, ele caçaria o anel incansavelmente. E então, seus espiões precisariam apenas seguir ele. Porém, a paciência era um luxo que Sauron não precisava mais se dar. A informação estava clara. Assim, ele enviou seus servos mais terríveis, os Nazgûl, e a missão deles era clara e direta: encontrar o condado, tomar o anel e matar seu portador. E eles quase conseguiram. O destino da Terra-média esteve por um fio. Ele não conseguiu por questão de algumas horas, e pela sorte tola de seus inimigos. O fracasso dos 9 no Val de Valfenda
foi uma coisa ruim, mas que trouxe uma revelação fundamental. O anel não estava mais na mão de uma criatura qualquer. Havia chegado em Valfenda. Estava agora na posse de seus inimigos mais antigos e sábios, Elrond e Gandalf. Na mente de Sauron, a situação agora era perigosa, porém perfeitamente clara. Seus inimigos possuíam a arma suprema, e em sua mente, moldada por eras de busca pelo poder, havia uma única conclusão sobre o que eles fariam a seguir. Eles tentariam usar o anel contra ele. A própria ideia da destruição do anel para o Sauron era uma tolice. Ele não conseguia imaginar alguém fazendo isso. O poder não é algo que se destrói, é algo que se toma e se usa. Um anel era a ferramenta definitiva de ordem e controle. Ninguém, em sã consciência, muito menos líderes orgulhosos como Elrond ou magos como Gandalf, jogaria fora a chave para o domínio do mundo. Seria contra a própria natureza da realidade como Sauron entendia. A certeza dele era absoluta. A estratégia de seus inimigos seria encontrar um campeão, alguém com uma força de vontade necessária para dominar o anel, e assim se tornar um novo senhor para poder desafiar ele. Um novo rei, um mago renascido, um Lorde Elfo. Toda a sua estratégia de guerra, a partir daquele ponto, foi construída sobre essa premissa. Ele não estava se preparando para uma missão de infiltração. Ele estava preparado para um duelo de titãs. Uma guerra civil pelo controle das trevas. Então, como se fosse o próprio destino que quisesse confirmar sua presença, ou talvez a providência divina confirmando ela, seus inimigos começaram a lhe entregar provas. Cada ação desesperada deles, Sauron interpretava como um movimento calculado em seu grande jogo. Primeiro, em Amon-Hen, ele sentiu o poder do anel sendo usado abertamente e de uma forma desafiadora. Uma mente o tocou, ainda fraca, mas ousada. Sauron não conseguiu uma localização exata, mas a mensagem era clara. O seu rival estava em movimento e testando os limites da nova arma. Pouco tempo depois, a segunda e mais clara revelação veio de Saruman, através da Palantir de Orcfan, que ele vigiava constantemente. Sauron viu um hobbit. A lógica em sua mente foi instantânea e fria. O Gollum disse que um hobbit tinha um anel. Agora um hobbit estava na fortaleza de Saruman, o traidor que queria o anel. A conclusão era óbvia. Saruman havia capturado o portador e tomado o anel para si. Para ele é como se a traição já estivesse consumada. Mas, no dia seguinte, a peça final e mais importante do quebra-cabeça se encaixou. Uma vontade poderosa o desafiou através da pedra. Uma linhagem real, que ele pensava ter sido extinta. Aragorn, herdeiro de Isildur, e em suas mãos a espada reforjada, Andúril. Naquele momento, toda a mente de Sauron clareou. Ele riu da audácia dos seus inimigos. O Hobbit era apenas um servo. Saruman, um peão que já havia sido derrotado. O verdadeiro mestre do jogo era Aragorn. Ele havia derrotado Saruman, tomado a sua fortaleza e com ela um anel. E agora, inchado pela arrogância essa que seria causada pelo poder do anel, ele desafiava Sauron abertamente. Para o Sauron, a certeza era total. O seu inimigo tinha um nome e um rosto. Ele sabia com precisão de um mestre de xadrez qual seria o próximo movimento de Aragorn: marchar para Minas Tirith, reivindicar o seu trono e reunir os exércitos dos homens. E foi exatamente o que Aragorn fez. Cada passo dos heróis, cada plano de Gandalf apenas confirmava a narrativa que Sauron havia construído na mente dele. Agora, com a certeza de que o seu rival era Aragorn, Sauron agiu com velocidade e força de um predador. O ataque de Minas Tirith não era apenas para conquistar a cidade, era para esmagar Aragorn antes que ele tivesse tempo para dominar plenamente o poder do Anel. A Batalha dos Campos de Pelennor era uma armadilha final, e apesar dos contratempos como a chegada inesperada de Rohan, a destruição do Rei Bruxo e a manobra de Aragorn com os mortos, o resultado estratégico foi bom para Sauron. Seus inimigos estavam devastados, seus exércitos estavam fracos, e o mais importante, agora Aragorn seria forçado a se revelar de vez. E é então que o herdeiro de Isildur fez o que para Sauron era um movimento mais previsível de todos. Pegou o resto dos seus exércitos e marchou para o Portão Negro. Na mente de Sauron, essa era a prova definitiva, a arrogância suprema. Apenas alguém cego pelo poder do Anel tentaria algo tão suicida. Sauron aceitou o desafio, com um prazer quase que sádico. Mobilizou a maioria de suas forças, deixando Mordor quase desprotegida, certo de que o trono de seu inimigo estava a poucos passos de ruir. Antes da batalha, ele enviou seu emissário, a Boca de Sauron, para zombar dos capitães do Oeste, mostrando para eles os pertences do espião Hobbit capturado em Cirith Ungol. Era um jogo mental para atormentar o Aragorn, o verdadeiro dono do Anel.
A existência daquele pequeno espião era para o Sauron uma nota de rodapé insignificante. Toda a vasta consciência, todo o seu poder estava focado ali, naquele exército patético liderado por um rei tolo que segurava a chave de seu poder. A vitória era uma certeza. E é então que ele sentiu, não no campo de batalha, mas longe, dentro do coração da montanha, o anel sendo colocado em um dedo, e não para lutar, mas para reivindicá-lo, no único lugar em toda a Arda que poderia ser destruído. Naquele instante, um terror absoluto. A realidade se partiu, com milênios de lógica, de certeza e de um planejamento que se tornaram pó. Ele estava errado. A marcha de Aragorn não era arrogância, era um sacrifício, uma distração. Eles nunca quiseram usar um anel, eles queriam destruí-lo. Um conceito tão contrário à natureza do poder que a mente de Sauron era incapaz de entender, ou de sequer conceber. O pânico, uma emoção esquecida há eras, consumiu Sauron. Ele gritou ordens mentais para os seus Nazgûl. Voem para a montanha. Mas era tarde demais. E então ele viu um clarão de fogo e dor, a fundação de sua torre, a própria âncora de seu ser no mundo se devastando. O anel se foi, e com ele Sauron. No fim, o Senhor Sombrio não foi derrotado por um exército maior ou por uma magia mais poderosa. Ele foi derrotado pela sua própria natureza, e sua incapacidade de compreender a esperança, o sacrifício e a amizade. Ele, o mestre de um grande jogo, foi vencido por jogadores que se recusaram a seguir as regras. E assim, a própria certeza que o guiou por milênios foi o que causou sua queda. Mas e aí, você gostou desse vídeo mostrando um pouco mais da visão do Sauron? Deixa aqui nos comentários porque isso me ajuda demais. E se você gostou desse vídeo, considere também ajudar o canal pelo LivePix aqui na descrição. Qualquer R$1 já me ajuda demais. Porém, se não quiser, tranquilo também. Só de você curtir esse vídeo e deixar um comentário já me ajuda demais. Muito obrigado, fiquem com Deus e fui!